fui mais tolerante que a média das pessoas a temperaturas extremas, seja o frio quanto o calor. Quando moleque, aos meus 18 anos, eu parecia um índio por causa do meu cabelo comprido e tão moreno que eu ficava depois de passar o dia inteiro jogando bola, vôlei sem camisa. Passar protetor solar? Isso é coisa de boiola. Tinha um bronzeado de invejar a mulherada que passava horas cozinhando na beira da piscina. Surgiu então a bicicleta, horas de pedal debaixo do sol, e lá vou eu pedalar sem camiseta, só para não ficar com a marca do manguito nos braços. Basta conferir umas fotos das minhas viagens na década de 90 e verá várias fotos sem camiseta. Mas isso foi numa época de irresponsabilidade, que ainda hoje eu pago o preço. Hoje me protejo do sol de todas as maneiras, mas não deixo de encará-lo. O hoje aí é 2011. Quando eu escrevi o livro, como vocês podem ver, sem nenhum filtro de politicamente correto, poxa, boiola foi desnecessário. E não alterei o texto original de propósito, para mostrar o quanto eu era babaca e que ao invés de continuar sendo um babaca, eu preferi mudar meu comportamento. Ao contrário de muita gente que prefere continuar um babaca arrombado. E antes que vocês venham com um papo de apropriação cultural ou de preconceito porque eu disse que eu parecia um índio, primeiro, tá claro que foi uma relação à aparência. Além disso, eu sempre soube que tinha, por parte da minha avó, por parte de mãe, alguma descendência indígena, o que eu confirmei quando eu fiz esses testes aí de DNA. E tenho muito mais orgulho da minha descendência indígena do que a de italianos que eu tenho por parte do meu pai. No Pantanal, eu procurava sair cedo, por volta das 5 da manhã no horário local e 7 de São Paulo. Pedalava até às 11 horas quando fazia uma pausa para o almoço e seguia pedalando até às 16 no máximo. Saí da fazenda Campo Oliva às 5 horas da manhã. O dia já estava claro, mas nublado. O capataz disse que seria o dia inteiro assim, pois era normal ficar nublado aos finais de semana. Não sabia que o clima seguia o calendário romano, mas beleza. Só depois que ele disse isso que caiu a ficha que era sábado. Por causa da rotina na estrada, eu acabava perdendo a referência entre dia útil e final de semana. Mas fiquei mais feliz com a notícia de que iria permanecer nublado. Com menos sol, o pedal renderia muito mais. Meu próximo destino, sempre a próxima fazenda, seria a fazenda Santa Cruz e depois a Mercedinha, já a 10 km do Rio Taquari. Dependendo do horário, eu tentaria esticar mais uns 5 km de pedal, até o retiro da fazenda Mercedes, a 5 km do Rio. Não pedalei muito e já avistei um grupo de viadinhos, e ao me verem, todos correram, com exceção de um. Quando me aproximei, percebi que esse viadinho estava com a perna quebrada. Conforme me aproximava, ele tentava fugir sem muito sucesso, por causa da sua perna que dobrava para frente. Consegui ficar uma distância boa para tirar umas fotos com o celular, até poderia ter me aproximado mais, mas isso faria sofrer nas tentativas de fuga e desistir, mesmo sabendo que seu destino seria virar comida de onça. Mais adiante, vi uma árvore repleta de urubus e senti um cheiro forte de carniça. Parei para ver e descobri ser uma enorme anta. A carcaça estava fresca e não deu para saber o motivo da sua morte, e nem quis ficar para tentar descobrir. A anta é um animal muito difícil de ser morta, pois ela não tem predadores naturais. Sua pele grossa a protege até de ataques de onças e cobras. Seu maior predador é o homem, que no Pantanal não costuma caçar antas. Essa daqui provavelmente foi picada por uma cobra enquanto pastava, só assim para uma cobra matá-la. Antes de chegar na fazenda Santa Cruz, tive que encarar novamente um longo areião, mais 2 km arrastando a bicicleta. Quase 1 hora para percorrer esse trecho. No Pantanal há muitos homens e pouquíssimas mulheres. Peões só homem, e como disse anteriormente, a maioria mora nas cidades vizinhas. Quem vive lá são os capatazes. Eles sim, na maioria das vezes, moram com as mulheres e filhos. Geralmente são as mulheres responsáveis por fazer a comida do pessoal. Portanto, numa sede há em torno de 10 homens e 1 ou 2 mulheres no máximo. A maioria senhoras beirando os 40 anos. Deixa eu falar pra ter que 40 anos eu achava senhora. Quando cheguei nessa fazenda, comecei a procurar alguém para pedir água e parecia não haver ninguém. Depois de um tempo, sai de dentro de um cocho uma garota loira, com cerca de uns 20 anos, de vestido e com uma faca, tipo um punhalzinho na mão. A garota era muito bonita e caminhava sorrindo em minha direção. A cena pode até parecer engraçada, mas ela vinha do estábulo, provavelmente estava dando um alimento para os animais. Procurei ser o mais cuidadoso possível, jamais faltaria com respeito com aquela garota, que provavelmente era casada com algum pantaneiro, mas confesso que fiquei impressionado. Jamais esperaria que surgiria uma linda garota naquele canto do mundo. Achava essa história de encontrar uma Cristiana Oliveira no meio do Pantanal era só coisa de novela. Perguntei a ela onde poderia conseguir água e, muito atenciosa, me indicou a casa sede. E lá eu encontrei outra senhora que me deu um pouco de água. Diferente da fazenda Campo Oliva, na Santa Cruz não havia energia elétrica e a água era fresca e não gelada. Portanto, não enchi o galão até a boca, pois ainda tinha um pouco de água gelada no garrafão. Ali cometi 2 erros. Primeiro foi não ter enchido de água até a boca do garrafão e depois não ter parado para almoçar,
já que novamente fiquei com vergonha de usar aquela estratégia com aquelas mulheres. Resolvi seguir viagem sem sequer parar para descansar ou comer ao menos um miojo. Segui em direção à fazenda Mercedinha. Nem perguntava mais para o pessoal das fazendas se havia ou não um areião no meu caminho, pois eles nunca acertavam. O fato é que sempre haverá pontos de areião. Pronto. Logo na saída da fazenda, peguei um trecho ruim e olhando parecia ser grama, mas era uma espécie de planta que se arrastava como trepadeiras. Era um pouco melhor de pedalar na areia, mesmo assim agarrava demais. Depois de uns trechos curtos, intercalando entre areiões, lagos, encontrei um curicho. Lagos são grandes áreas que se enchem em época de cheias, mas na seca parece um grande campo gramado. Já os curichos são pequenos lagos ainda com água, às vezes um pouco menor do que um campinho de futebol. Alguns são naturais e outros feitos pelo homem, mas permanece com água praticamente o ano inteiro, inclusive na época de seca. Encontrava vários curichos no meu caminho. Esses poços servem tanto para o gado como para os homens das comitivas se abastecerem, mas também serve de morada dos jacarés. Encontrei um curicho repleto de jacaré. Foi a primeira vez que os vi de perto. Como o calor era intenso, estavam todos dentro da água, apenas com os olhinhos para fora. Meu relógio marcava 15 horas, 13 horas no horário do Pantanal. O sol a pino castigava, e ali bolei uma técnica de pedalar até uma sombra mais próxima, onde eu parava e bebia um pouco de água. Avistei um grande lago onde cruzei com facilidade, e o meu GPS dizia que faltava menos de 10 km até a fazenda Mercedinha. Parecia que tudo correria bem. No final do lago, seguindo a trilha dos carros, havia um cerradão fechado e muita areia, muita mesmo. Tomando conta não só da estrada, mas seguia mata dentro. Não tinha mais a opção de pedalar no cerradão, só me restava empurrar. Calçava aquela minha papete com clipe. O problema dela é que na hora de empurrar eu afundava o meu pé na areia quente. Estava com fome, arrependido de não ter comido nada. Nessa hora eu percebi que minha água havia acabado e ainda faltavam 6 km até a próxima fazenda. Comecei a empurrar a bike até a próxima sombra, onde fazia uma pausa até meu pé esfriar. Não conseguia enxergar até onde ia o areião. Não conseguia ter ideia do quanto eu precisava arrastar a bicicleta. Até que avistei uma clareira, sendo que a sombra mais próxima estava a uns 20 metros de mim. Saí arrastando a bicicleta enquanto meu pé fritava. Parecia que a distância até aumentava. Achei que ia queimar meu pé de verdade. Quando cheguei na sombra do outro lado, atirei minha bicicleta no chão e arranquei minha papete. Naquele momento percebi que se continuasse empurrando a bicicleta por mais 1 km de areião, teria um sério problema. Olhei para o meu aparelho de celular e havia uma mensagem que nunca tinha visto antes. Não lembro exatamente a mensagem, mas era algo como se tivesse atingido uma temperatura perigosa e que se eu não desligasse, provavelmente ele iria para o espaço. Não era só o aparelho que corria riscos, eu também estava numa situação crítica. Foi quando tomei uma das decisões mais sábias da minha vida. Larguei a bicicleta ali no mato, peguei o rastreador, o GPS, o garrafão de água e resolvi ir caminhando até a fazenda mais próxima. Estava muito debilitado pela falta de comida e água. Caminhar naquele sol não foi fácil. Mesmo assim foi a melhor decisão, pois se eu tivesse insistido em seguir pedalando, poderia sucumbir. Pela primeira vez eu acho que eu atingi meu limite físico. 1 hora de caminhada e cheguei na fazenda Mercedinha, e lá estava a dona Mavi, a esposa do João Carona, que é o capataz da fazenda. Nem terminei de explicar minha situação, ela trouxe um garrafão de 2 litros com água geladinha e pediu para eu descansar um pouco debaixo de uma árvore ali dentro do seu quintal. Olho para cima e vejo uma mangueira carregada. Pedi permissão e ela me deixou à vontade. Comi umas 10 mangas pelo menos. Enquanto me alimentava e descansava, o sol começava a dar uma trégua. Na fazenda eu mandei a mensagem do rastreador indicando que havia terminado o dia de pedal sem problemas. Fiz isso para as pessoas que estivessem me acompanhando naquele momento pela internet não ficassem preocupadas com minhas idas e vindas no meio do nada. Recuperado e bem mais disposto, retornei 6 km até onde deixei a minha bicicleta. Ainda demorei um pouco para achá-la, mas o GPS ajudou. Fiz bem em ter decidido ir a pé, pois foram quase 2 km de areião e dificilmente teria forças para vencer o trajeto sem água e nem comida. No caminho de volta, encontrei vários coatis atravessando a estrada a menos de 5 metros de mim. Foi fácil fotografá-los, mas a foto não ficou boa devido às limitações de iluminação e do equipamento. Tudo muito bonito, mas havia uma questão. Ao ver os animais, acabei me lembrando de um detalhe. Faltavam poucos minutos para anoitecer, e eles só aparecem pois aquele era o momento em que eles costumam sair de suas tocas para se alimentarem. Isso vale para todos os animais, desde cobras até onça. Por isso apertei o passo para sair logo do areião e cruzar o portão da fazenda, pois dali em diante me sentiria mais seguro. Nesse dia aprendi de uma vez por todas que não posso brincar com o sol. A partir desse episódio, além de manter cheio o garrafão e uma garrafinha de água, também mantinha dentro da mala térmica no alforje mais 2 garrafas
garrafas cheias de água, uma espécie de reserva estratégica. Caso a água do garrafão e da minha garrafinha da bicicleta se esgotasse, usaria as reservas da forma mais racional possível até chegar no próximo ponto de abastecimento. Depois de 6 dias de pedal no Pantanal, resolvi deixar o dia seguinte para descanso. Com a autorização do João Carona, passei o domingo na Fazenda Mercedinha. Dia de mais uma geral na bike, nos equipamentos, mas principalmente armar a rede e deixar as pernas pro ar. As dores que dominavam meu corpo inteiro eram insignificantes perto da sensação de alegria por estar realizando essa travessia do Pantanal. Não dá para brincar com a falta de água e comida, são lições que a gente aprende e às vezes da pior forma possível. Agora me diz, tomar a decisão de ir caminhando em busca de água e comida merece um like, né? Porque se eu não tivesse tomado, não sei se teria escrito esse livro. Aproveita e comenta aqui embaixo se você já chegou no seu limite, já passou por um perrengue aí, conta a sua experiência pra gente. Confere aqui no ícone do Casal em Ciclo se você está inscrito no canal. Aqui você vai ver que se fosse possível eu transformava o Pantanal inteiro numa grande vazante. E aqui você vai ver que até os brutos têm o direito de descansar aos domingos. Um forte abraço e até breve.